mais uma vez ao vivo aqui no canal Os Caminhos da Voz. Eu sou Giba de Jesus, estou aqui com a série Os Segredos dos Locutores. Como viver de locução, como aprender locução do zero à prática e viver de locução, atuar nos multimeios da comunicação. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você tem o hábito de ler? Quantos livros você lê por ano? Por que a pergunta? Porque um locutor, uma locutora, alguém que quer ingressar no mercado de locução, viver de locução, trabalhar com locução, usar a voz profissionalmente, é fundamental a leitura. Você tem o hábito de leitura? Quantos livros você lê por ano? Eu sou Giba de Jesus, canal Os Caminhos da Voz. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, é rapidinho, de graça, não paga nada. Você me deixa feliz e me ajuda o YouTube a entender que esse é um canal relevante. Estou aqui toda segunda, quarta e sexta falando de locução, os caminhos da voz, os segredos dos locutores para quem quer viver de locução, dicas valiosas, compartilhe os segredos valiosos, os meus segredos de como viver de locução, atuar como locutor, no rádio, na TV, na internet, nos eventos, em todos os segmentos possíveis. Eu compartilho aqui os segredos dos locutores. Então, se inscreva, clica no sininho para ser acionado, né, lembrado de quando tem vídeo novo. Da segunda, quarta e sexta, estou aqui falando de locução. Se gostar do conteúdo, dê um joinha. Se não gostar, não dê um joinha, mas participe. Se tiver qualquer dúvida sobre locução, se você quer ingressar, atuar como locutor, como locutora, rádio, TV, internet, em eventos, ou quer melhorar a sua fala na sua profissão, para o seu dia a dia, para se comunicar melhor, se você tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ok? Então vamos lá. Eu, antes de começar a falar das coisas que eu preparei para falar sobre leitura, eu quero fazer uma leitura. Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção. Hábito de leitura estimula o cérebro e promove benefícios para a saúde mental. Então, além de ser uma habilidade fundamental para quem quer trabalhar com locução, o hábito da leitura promove benefícios para a saúde mental. O hábito de leitura estimula o cérebro. Nós normalmente estimulamos várias partes do corpo. E o cérebro? Como é que se estimula o cérebro? Com leitura, com criatividade. Então, quero ler essa matéria aqui, que é longa, mas é importante. Até para exercitar a minha leitura. Quem nunca estipulou como meta ler mais? Uma atividade com múltiplas funções, ler pode ser uma forma de entretenimento, um meio de informação ou um caminho simples e acessível para adquirir conhecimento. Independente da motivação, o processo de leitura também é capaz de auxiliar no desenvolvimento de habilidades, contribuindo inclusive para a saúde mental. De acordo com o pesquisador do Instituto do Cérebro, INSER, e professor da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, Augusto Buchholz, ler pode atuar como um exercício que estimula o cérebro. O hábito de leitura tem relação comprovada com uma melhor qualidade de saúde mental. A leitura, por envolver imaginação, mentalização, antecipação e aprendizagem, sempre aprendemos ao menos palavras novas, funciona como um exercício para o cérebro humano. Apesar de não ser um músculo, o nosso cérebro precisa ser estimulado, destaca o pesquisador. Outro fator que enfatiza a relação entre a leitura e a qualidade de saúde mental é a ação da atividade na redução do estresse. A professora Aline Fay, coordenadora do curso de licenciatura em letras com ênfase na língua inglesa, ressalta que pesquisas já demonstram resultados positivos sobre essa contribuição. Entre aspas, uma pesquisa realizada pela Universidade de Sussex mostrou que ler ajuda a reduzir até 68% os níveis de estresse. Durante o estudo, os sujeitos analisados diminuíram a frequência cardíaca e aliviaram a tensão dos músculos. Anda muito nervoso? Anda muito nervosa? Leitura, leia aí o que você gosta de ler, contos, histórias, finanças, política, enfim, leia a Bíblia. Ler protege mente
Olha só, ler protege a mente hoje e também no futuro. Os benefícios da leitura não atuam no nosso cérebro apenas no presente. Estudos apontam que ler pode ser uma forma de proteger a mente contra o surgimento de doenças neuro... Vamos lá, hein? Por isso que é importante ler. Olha a palavrinha difícil aparecendo. O surgimento de doenças neurodegenerativas. Segundo a professora Aline, quando lemos, melhoramos o funcionamento cerebral, o que ajuda a atrasar sintomas de doenças como demência e Alzheimer. Ela destaca que inúmeras pesquisas comprovam o aumento das conexões neurais durante a leitura. Um desses estudos, realizado pela Universidade Emory, descobriu que ler afeta nosso cérebro da mesma forma como se realmente estivéssemos vivenciando os eventos sobre os quais estamos lendo. Diante disso, a professora ainda aponta que, ao lermos, podemos aumentar nossa empatia, ou seja, a capacidade de compreender e se solidarizar emocionalmente com o outro. Mas nem todos os gêneros literários agem da mesma forma. O professor Augusto afirma que, de acordo com o conteúdo de cada história, outras regiões cerebrais são ativadas, resultando em comportamentos, emoções e experiências distintas. Ler pode salvar o seu futuro, te dar mais tempo saudável, de mentalidade saudável, evitando doenças como demência e Alzheimer. Então, ler protege o seu presente e protege o seu futuro. Durante a leitura de histórias de suspense, por exemplo, a ativação do cérebro tem relação direta com a experiência do leitor. Os leitores que relataram ter ficado mais envolvidos com a narrativa foram os mesmos que tiveram maior ativação de uma circuitaria do cérebro que envolve tentar antecipar o que vai acontecer, inferências futuras. Interessante. Mais. Ele também frisa que especialistas no estudo da memória reforçam a importância do aprendizado constante e do hábito de leitura. O ilustre professor Ivan Izquierdo, falecido em 2021, um dos maiores especialistas em memória do mundo, frequentemente ressaltava em suas entrevistas que profissões como a de professor e artista de teatro, entre outras, por envolverem a leitura e aprendizagem constante, são profissões que ajudam a proteger o cérebro de quem as desempenha, comentou aqui o pesquisador do INSER. Para além das páginas lidas, isso que eu li também vale para os doutores, dubladores, narradores, quem lê constantemente. Além de ser uma atividade benéfica para o funcionamento e para a saúde da mente, a leitura participa do desenvolvimento de habilidades específicas. Para a professora Aline, ler é uma forma de ampliar competências. A leitura favorece a melhora da escrita, expande o vocabulário, trabalha a criatividade e auxilia na formação do senso crítico, capacidade de reflexão sobre alguma coisa. Ela afirma, segundo ela, não há um tempo diário específico a ser dedicado à leitura para que as habilidades sejam desenvolvidas. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, por exemplo, diz ler um livro a cada 2 semanas. Já Bill Gates diz ler todos os dias durante 1 hora. Tudo varia em função do tempo e disponibilidade de cada um. O importante é desenvolvermos o hábito da leitura diária e criar estratégias, tais como reservar um momento do dia somente para a leitura, selecionar livros, temas que achamos interessantes, ter sempre um livro na cabeceira e, acima de tudo, ter paciência, resiliência, consistência e esforço. Para Augusto, a leitura pode estimular desde habilidades e conhecimentos mais fundamentais até aprendizagens que abrangem outros domínios, como o desenvolvimento de raciocínio e do pensamento científico. Se pensarmos que aprendemos a ler e, por fim, podemos ler para aprender, o que estiver ao alcance da aprendizagem pela leitura está no alcance do leitor. Então é isso. Eu vou deixar o link desta matéria aqui nos comentários, uma matéria muito legal e sirva aí de exemplo para você que deseja ser um locutor ou uma locutora, viver de locução. Quantos livros você lê por ano? Você tem o hábito de ler constantemente? Você tem o hábito da leitura? Então, deixa eu te falar, você me acompanha aqui no canal Os Caminhos da Voz, que deseja ser locutor, que deseja ser locutora, atuar nos multimeios da comunicação, no rádio,
na TV, na internet, nos eventos, na dublagem, enfim, atuar como a voz é fundamental, é essencial que você tenha o hábito da leitura. É essencial, é fundamental. Sem isso, você vai ter muita dificuldade no mercado de locução, no mercado de trabalho. Então vamos lá, separei algumas coisas aqui, alguns pontos para finalizar, porque hoje o vídeo é um pouco mais rápido, estou um pouco ocupado, então é difícil de respirar, difícil de falar, mas eu fiz questão de estar aqui porque é o que eu já expliquei em vídeos anteriores. Persistência. Toda segunda, quarta e sexta estou por aqui, faça chuva, faça sol, feriado, estando doente ou não, meu compromisso é estar aqui compartilhando os segredos dos locutores, porque eu sei que tem muita gente boa querendo atuar nos multimeios da comunicação, e eu sempre digo aqui, é difícil, não vai ser fácil, mas é completamente possível viver de locução, ganhar dinheiro com locução, sobreviver com locução. Eu sobrevivo de locução há 30 anos. Não é fácil, é difícil, merece esforço, persistência, resiliência, mas é completamente possível. Então hoje eu reservei um espaço aqui no canal Os Caminhos da Voz, Os Segredos dos Locutores, para falar da leitura, da importância da leitura. Sem a leitura você não vai conseguir atuar nos multimeios da comunicação. Sem uma boa leitura, sem uma boa dicção, sem uma boa interpretação, sem uma boa respiração, sem uma boa velocidade, sem um bom entendimento do texto, você não vai conseguir atuar como locutor, como locutora e ganhar dinheiro com isso, entrar no mercado de locução. É isso mesmo. Sem leitura não dá. Ah, mas eu sei ler um pouco. Ah, eu leio, quase não leio. Eu só leio coisinhas pequenas nas redes sociais. Não é o suficiente, você precisa ler. E eu separei aqui alguns pontos fundamentais para a leitura. A leitura é fundamental para a locução por diversos motivos. Número 1, desenvolvimento da dicção. A leitura em voz alta ajuda a melhorar a pronúncia e a clareza da fala, contribuindo para uma locução mais precisa e compreensível. Então, a leitura melhora a dicção, porque você lê, você encontra palavras com difíceis pronúncias, palavras comuns, plurais, singulares, sinônimos, adjetivos, enfim, você encontra tudo em um texto. Você, como locutor, uma locutora profissional, chamado por um trabalho de locução publicitária, vai se deparar com palavras difíceis, novas palavras. Eu, todos os dias no meu trabalho, me deparo com palavras difíceis. Leio antes, tem uma direção, normalmente a agência manda dica fonética. Quando não tem dica fonética, eu preciso ir atrás para descobrir como é que se pronuncia o nome daquela marca, daquele produto. Então, um locutor de rádio, um locutor publicitário, um apresentador, um narrador, um dublador, um mestre de cerimônias, precisa ler constantemente, ler exageradamente, articuladamente, para exercitar a dicção, que é a fluidez da voz na pronúncia de palavras. Então, olha só o quão importante é a leitura para desenvolver a dicção, para exercitar a dicção. Certeza absoluta que na sua carreira como locutor ou locutora vão aparecer palavras dificílimas de pronunciar. Quanto mais você exercita a sua dicção, quanto mais você lê, melhor você vai ficar. E quando você for pego de surpresa, respira, procura a dica fonética, pergunta como é que se pronuncia aquela palavra, não dê voo cego, não tenta adivinhar, porque normalmente dá ruim, dá errado. Tá certo? Como eu disse, todos os dias eu me deparo com palavras difíceis, produtos novos, nome de produto, nome de marca, nome de veículo, nome de banco, nome de cafeteria. Todos os dias eu me deparo, só que vem a dica fonética de como se pronunciar, como se lê e como se pronuncia. Certo? Então, leia e desenvolva, exercite a sua dicção. A dicção que é um dos top 5 segredos dos doutores que eu sempre falo aqui, né? Dicção, articulação, interpretação, respiração e emissão. Okay? 2, ampliação do vocabulário. Quanto mais você lê, mais familiarizado fica com uma variedade de palavras e expressões, enriquecendo o seu vocabulário e tornando sua locução mais rica e variada.
Então é isso, é simples assim. Ampliação do vocabulário. Você enche. Na verdade, você não enche, você joga para dentro do seu cérebro, da sua mente, uma infinidade de palavras e nunca vai encher, sempre vai caber, sempre vai ter espaço. Então, leia para você conhecer palavras novas. Eu li o texto aqui, apareceu várias palavras novas. 4. Melhoria da fluidez. Ler em voz alta ajuda a desenvolver fluidez na fala, tornando a transmissão de informações mais suave e natural durante a locução. Eu já acompanhei professores, apresentadores, enfim, pessoas comuns, empresários, na hora de uma leitura enroscando, empacando, lendo em soquinho. Não é isso que a gente quer. O ouvinte, ele quer ouvir uma locução, uma fala, um texto fluido, com suas pontuações, com as suas pausas, com a sua leitura correta, articulada, da língua portuguesa, do uso da gramática. Então, melhoria da fluidez. É por isso que um locutor, uma locutora que deseja viver de locução precisa ter o hábito da leitura. Por isso que um locutor, uma locutora precisa ter o hábito da leitura, por causa da melhoria da fluidez. Então, leia em voz alta, sempre que puder, isso vai te ajudar. A fluidez da fala, você pronuncia cada palavra respeitando as pausas, as vírgulas, tornando a transmissão de informações mais suave e natural durante a locução. E isso aqui, número 5, para finalizar, entendimento do texto. Ao ler em voz alta, você aprimora a sua capacidade de compreender e interpretar textos, o que é essencial para transmitir sua mensagem de forma eficaz durante a locução. Você, locutor, locutora, que vai viver de locução, vai se deparar com pedidos de agências de publicidade para ler determinado texto de determinada marca ou a narração de algum produto, de algum serviço, e você precisa entender o que você está lendo. Você precisa entender o que você está lendo. E isso é muito sério, porque às vezes vem um texto, você não entende porque não teve uma direção e você precisa fazer ir atrás do que significa aquela palavra, o texto, o contexto, o todo, as pronúncias, a que velocidade. Então, esse número 5 aqui é fundamental para você que deseja ser locutor, locutora, viver de locução. Rádio, TV, internet, publicidade, mestre de cerimônia, apresentador de eventos, contador de história, principalmente quem vai trabalhar com audiolivros, com e-learning. Você precisa entender o que você está lendo. Um dublador, ele precisa entender a entonação, ele precisa entender a intenção, ele precisa entender a velocidade, o sentimento, o que aquela fala vai produzir. Então, entendimento do texto. Ao ler em voz alta, você aprimora a sua capacidade de compreender e interpretar textos, o que é essencial para transmitir a sua mensagem de forma eficaz durante a locução. Ok? Leia, 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 crie o hábito de leitura, exercite o seu cérebro, apesar de não ser um músculo, mas para que ele funcione bem, você precisa exercitá-lo. Você exercita o seu cérebro lendo todo tipo de leitura, todos os temas, de tudo um pouquinho, mas leia, leia, leia sempre em voz alta, leia articuladamente, leia em variadas velocidades, em variadas entonações, leia para entender o que você está lendo, porque é certeza, já aconteceu isso comigo muitas vezes, de chegar um texto e eu não entendi qual é a intenção do texto, qual que é a intenção, qual que é a velocidade, qual que é o arquétipo, qual que é a emoção do texto. Aí vem uma direção, por isso que é importante, sempre que possível, você buscar o feedback de uma direção. Vem o texto, aí vem a direção. O diretor fala, olha, esse produto é um produto jovem, esse produto é um produto adulto, esse produto é uma locução mais tranquila, é uma locução natural, é uma locução com sorriso, é uma locução varejo, por isso é que vem a direção. E aí o texto, qual é a intenção? Que palavra eu devo sublinhar? Que palavra eu devo fazer uma voz caricata? Que palavra eu devo pausar? Que momento eu devo pausar? Então é fundamental você ter o hábito de leitura, porque você vai ler para entender, não ler. Óbvio, né? Todo mundo lê para entender o que está lendo, e lê para exercitar a dicção, ampliar o vocabulário, aprimorar a entonação, melhorar a fluidez, mas você leia e entenda o que você está lendo.
certeza absoluta, vão acontecer situações na publicidade, em eventos, no mercado de locução, e vai chegar texto para você, e você precisa entender do que você está falando. Você precisa entender o texto e o contexto, as pronúncias, as palavras. Você precisa entender para você compartilhar, para você ler e dar a sua voz, a sua característica àquele texto, dar vida àquele texto. Ok? Então é isso. Desenvolvimento da dicção, ampliação do vocabulário, aprimoramento da entonação e ritmo, melhoria da fluidez, entendimento do texto, exercício do cérebro, cuida do seu presente, cuida do seu futuro, evita a demência, Alzheimer, leitura, 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 leitura. O tempo todo leitura. Ah, Giba, mas eu não tenho tempo. Tem sim, arruma um tempinho, 10, 15 minutos por dia. Arruma um tempinho. Acordou antes de ir para o trabalho, lê um pouquinho. Chegou do trabalho à noite, antes de dormir, lê um pouquinho. Lê um pouquinho no trajeto da sua casa para o trabalho. Leia diminua as maratonas, né, das séries. Não maratone séries, diminua. E pegue um tempinho para ler bastante. Toda oportunidade que você tiver para ler, faça. Se você deseja ser um locutor, uma locutora, viver de locução, ganhar dinheiro com locução, a sua leitura precisa estar afiada. Para a sua dicção estar afiada, para a sua respiração estar afiada, para a sua interpretação estar afiada, para a sua emoção estar afiada, para a entonação, a emissão estar afiada. Sem isso, você não vai conseguir. E com isso, as suas chances triplicam de conseguir trabalhos no mercado de locução. Tá certo? Quantos livros você vai ler por ano agora, hein? Espero que esse conteúdo de hoje te estimule a ler mais. Por exemplo, no Brasil, um livro por ano. Isso está até diminuindo, é uma vergonha. No Brasil, o estímulo à leitura é muito pequeno pelo poder público, governo. Existem ONGs, existem instituições que trabalham duro estimulando as crianças, os jovens, os adultos, os idosos a lerem. Mas o governo falta muito, precisa trabalhar muito a educação, a leitura, o entendimento de texto. É muito doido, né, essa coisa do entendimento do texto. Às vezes você lê uma coisa e entende outra. Você lê uma coisa, ou então você não lê todo o texto, lê apenas a manchete e acha que já entendeu todo o texto. E não é assim. Manchete não é o texto. Manchete é só uma chamada atrativa para você ler o texto. O que acontece muito hoje por causa das redes sociais é que a pessoa lê a manchete e acha que já entendeu todo o contexto e emite as suas opiniões, tira as suas conclusões a partir da manchete, a partir da copy, da copyright, do texto que chama a atenção. E não é assim, isso é um erro, isso é um engano. A copyright, um texto, uma manchete, é só para te chamar a atenção para o texto, para a totalidade do texto. Então não caia nesse erro, leia o texto e leia para entender o contexto. Quantos livros você vai ler por ano? No Brasil, um livro por ano, essa é a média, e isso tem que aumentar muito. Eu estava lendo aqui, no Canadá, cada pessoa lê pelo menos 12 livros no ano, ou seja, um livro por mês. Ainda é pouco, mas já é muito melhor do que a média brasileira. Então, se você deseja ser um locutor, uma locutora, se você deseja ser qualquer coisa na sua vida, qualquer profissão, qualquer uma, leitura, 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 leitura. Comunicação, leitura, você observa, você absorve, você pratica, leitura, 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 o tempo todo, o máximo que você puder, o tema que você quiser. Quanto mais temas, quanto mais variedade de tudo um pouco, melhor você vai conhecer mais palavras, vai desenvolver a sua dicção, a sua percepção, interpretação, o entendimento do texto. Tá certo? Vou ficando por aqui, não se esqueça, se inscreva no canal Os Caminhos da Voz, rapidinho, de graça, não paga nada. Aciona o sininho para ser notificado de novos vídeos. Toda segunda, quarta e sexta, 7 da manhã, estou por aqui falando de locução, entregando os segredos dos locutores. E, o que mais? Dê um joinha se você gostou, se você não gostou, dê ali o não joinha. Comente, pergunte, qualquer dúvida que você tiver sobre locução, como atuar nos multimeios da comunicação, como ganhar dinheiro nos multimeios da comunicação.
comunicação, como treinar locução, dicção, como melhorar a sua comunicação para atuar profissionalmente e para atuar também com a locução na sua profissão, né, no meio corporativo. Na sua profissão, você se comunica, precisa falar, precisa fazer reunião, precisa fazer live, a sua locução precisa estar em dia. E, afinal de contas, todos nós somos locutores, eu sempre falo por aqui. Eu e alguns, nós somos locutores artísticos, mas a grande maioria das pessoas, todos nós somos locutores, porque nós nos comunicamos verbalmente, utilizamos as regras da língua portuguesa, as regras da gramática, e para isso precisa ler, precisa ter conhecimento. Isso vem através da leitura, muita leitura. Quem não se comunica verbalmente, quem se comunica por sinais também é locutor e locutora, porque se comunica utilizando as regras, né, da linguagem de sinais, as regras da língua portuguesa através dos sinais. Todos nós somos locutores, e eu estou aqui segunda, quarta e sexta falando 2 segredos dos locutores para atuar profissionalmente com a voz e para usar a locução também nas profissões. Um grande abraço, um maravilhoso fim de semana. Segunda-feira, às 7 da manhã, estou de volta com mais um conteúdo aqui no canal Os Caminhos da Voz. Um grande abraço.